Mesmo sem ter nenhum superpoder, o Cecil Stedman ele consegue enfrentar heróis que conseguem andar na superfície do Sol. Por isso que o Cecil Stedman é uma versão do Nick Fury do Invencível. Mas de onde que ele veio? Ele sempre foi um velhote com a cicatriz? Claro que não. Bora conhecer a origem secreta do Cecil Stedman. Inestrantes, Peter aqui! Galera, o Cecil Stedman é de longe o humano mais casca-grossa dentro do universo de Invencível, né? Não importa o que seja necessário para salvar o mundo ou com quem ele tem que se aliar. O Cecil cumpriu a missão, ele vai cumprir a missão. Mas nem sempre foi assim. Ele já matou sangue frio por vingança. Foi parar na cadeia e teve inclusive um líder que fazia o papel dele antes. Bora conhecer o passado do Cecil que a série não mostrou. Pelo menos ainda não, ok? Mas antes, comenta aqui embaixo, você curte esse personagem, o Cecil Stedman? Qual a nota que você dá pra ele? Você acha que ele foi bem construído? Comenta aqui embaixo, vai ser muito importante a sua opinião. Vamos lá. Galera, Cecil Stedman é casca grossa. O cara tá ligado em tudo o que acontece e é cheio de tecnologia de ponta, né? Ele é o guardião principal da Terra, mas nem sempre foi assim. Teve uma época que o Cecil era só mais um agente que servia o governo ao lado de alguns heróis. E como agente, ele tava sempre fazendo missões pro governo, né? O cara era um espião de ponta, mas foi numa dessas missões que a vida dele mudou pra sempre. Essa história é contada na HQ número 50 de Invencível, logo depois de uma batalha entre o Cecil e o Invencível. Tá quase saindo no vídeo da luta entre o Cecil e o Invencível, e eu vou trazer pra vocês em breve isso, aguenta aí. Mas nesse vídeo aqui a gente vai focar em como o Cecil, que é um humano comum, assumiu o cargo supremo da base de operações do Pentágono. Qual é a origem do Cecil, como que ele ganhou aquela cicatriz da boca lá, e como que ele conheceu o Omni-Man. Tudo isso agora pra vocês. Então se prepara porque a história do cara é barra pesada, ok? Vamos lá. Tudo começou numa missão onde o Pentágono estava investigando as operações de um grupo de vilões chamado de A Ordem do Punho Livre, que basicamente são lutadores de artes marciais, né? Lembram muito o Punho de Ferro da Marvel. A missão deles era espalhar um gás letal chamado Químico X pelo mundo e matar boa parte da população com esse gás. Na cabeça desses vilões, esse plano ia trazer o equilíbrio entre a vida e a morte. E a real é que eles eram completamente piratas, lógico, como qualquer vilão. O Cecil na época era jovem, não tinha cicatriz, o cabelo ainda era loiro. E no meio da missão ele acabou sendo capturado pela Ordem do Punho Livre e ficou amarrado na bomba que tinha o Químico X dentro. Mas como eu falei, o cara é espião de ponta. O cara grampeou a conversa e conseguiu a ajuda do super-herói Brit. Pra quem não faz ideia de quem é o Brit, né? O cara é um super-herói no estilo Wolverine e Capitão América. Só pra vocês terem noção, o Brit tem uma HQ própria na Image Comics, escrito pelo próprio autor, né? O Robert Kirkman, que é o criador desse universo de Invencível. Por isso que eles fazem parte do mesmo universo. E o Brit também faz parte dos Guardiões do Globo, né? O cara era um soldado da Primeira Guerra Mundial que ganhou um super soro e ficou praticamente imortal. Ele tem força sobre-humana, reflexos sobre-humanos e, claro, o cara tem experiência de décadas como soldado estrategista. Até os caras mais inteligentes da série não sabem exatamente como seria possível matar o Brit, né? De tão resistente que o corpo dele é. Mas enfim, esse vídeo aqui não é sobre o Brit, até se vocês quiserem eu trago pra vocês a origem do Brit no outro vídeo, tá? Então comentei se você quer um vídeo sobre ele e também sobre outros heróis da série Invencível que ainda não foi contado. Seguindo aqui com o resgate do Cecil, o Brit conseguiu chegar na sala onde o Cecil estava amarrado na bomba, mas foi tarde demais. Assim que os vilões perceberam que o Brit arrombou a porta, eles ativaram a bomba e o Químico X se espalhou. O gás começou a devorar a pele dos vilões da Ordem do Punho Livre e os dois estavam gritando de felicidade por serem os primeiros a morrer. Olha o nível de maluquice desses caras. Mas quem sofreu mais com isso foi o Cecil, porque a pele dele foi devorada pelo gás. Até que ele caiu nos braços do Brit sem força nenhuma, né? Nem pra pedir pra tirar o gás do corpo dele. Ele tava completamente esgotado. O Cecil entrou em choque de tanta dor, galera. Foi a parada mais traumatizante que ele viveu em toda a vida dele. Pra impedir o Químico X de espalhar e matar mais pessoas, o Brit pediu pra criarem uma zona de quarentena num raio de 5 km e pediu uma equipe de evacuação médica pra salvar a vida do Cecil. E o interessante aqui é que o Químico X nem arranhou a pele do Brit. O cara, de fato, é extremamente resistente, entende? Por isso que eu falei que é uma mistura de Wolverine com Capitão América, né? Aquela coisa do soro do super soldado, ser super forte, super resistente, ao mesmo tempo com o fator de cura do Wolverine. Sorte do Cecil, né? Porque se não fosse o Brit, ele estaria morto. Uma coisa maneira no universo de Invencível é a tecnologia ultramoderna que eles utilizam. Eu adoro essa coisa de tecnologia que eles utilizam, né? Graças a uma tecnologia usada no Hospital Secreto da Agência de Defesa Global, o Cecil recebeu uma pele nova. Quando o Brit foi visitar o Cecil, ele percebeu que o Cecil tinha uma cicatriz no lado direito do rosto, perto da boca. Aquela parte toda ferrada da boca do Cecil foi a única pele que conseguiram salvar. O resto da pele do corpo era completamente artificial. O Cecil quis deixar aquela cicatriz na cara para se lembrar do pesadelo que ele viveu, do dia que ele falhou e por causa dele várias pessoas morreram.
Ele quis ficar com essa recordação. E de fato, galera, foram 15 agentes que morreram no local, além dos 2 membros da Ordem do Punho Livre, né? Com isso, o Cecil se comprometeu em nunca mais vacilar e fazer o que for possível para salvar as pessoas. Bom, alguns anos depois dessa tragédia, a Liga Lagarto, que vocês conheceram na série, invadiu o Pentágono e chegou até a sede da Agência de Defesa Global. Nessa época, o diretor da agência era um cara chamado Red Cliff, e ele foi salvo pelo Cecil durante o ataque. Quando os dois estavam quase escapando do Pentágono, eles deram de cara com o Dragão de Komodo, que é um dos membros da Liga Lagarto. E na boa, não tinha como o Cecil derrotar o Dragão de Komodo, porque o cara é invulnerável, extremamente forte, né? Humano contra um cara assim é muito difícil. E além disso, ele estava carregando o diretor Red Cliff, né? Que mal conseguia ficar de pé. Foi nessa hora que o Cecil viu os 2 líderes da Ordem do Punho Livre aparecerem e espancarem o Dragão de Komodo. Cecil descobriu que o diretor Red Cliff forjou a morte dos 2 vilões depois que eles foram pegos pelo Químico X. Pra quê? Pra poder usar os 2 vilões como guarda-costas pessoais dele. Maneiro demais, né? Os 2 vilões também estavam treinando uma força de elite pro Red Cliff. Pra ele era melhor ter os vilões pagando pelos crimes, trabalhando pra eles, do que atrás das grades. É um pensamento até faz sentido, né, na cabeça dele. Mas o Cecil não curtiu nem um pouquinho isso. Os caras tinham matado 15 inocentes de um jeito completamente cruel, né? E arrancou, inclusive, a pele do Cecil. O Red Cliff até tentou explicar pro Cecil que se não fosse os 2, tanto ele quanto o Cecil estariam mortos pelo Dragão de Komodo. Mas o Cecil não quis nem saber e matou os 2 na frente do Red Cliff e dos Guardiões do Globo também, que tinham acabado de chegar. Por causa disso, o Cecil foi levado preso para a penitenciária Stronghold e ficou preso por meses até que o diretor Red Cliff veio falar com ele. Foi nessa hora que o Cecil aprendeu uma das lições mais importantes da vida dele. O Red Cliff disse que precisava se afastar da agência de defesa e que todo mundo ali precisava que o Cecil assumisse o posto de diretor. O Red Cliff disse que tinha um posto paralelo em andamento lá para ele, né? E não podia mais tocar as 2 coisas enquanto ele estivesse na agência, não dava, ele tinha que escolher um. Então ele quis sair e deixar para o Cecil. Esse projeto paralelo envolve a criação de super-humanos também e a criação do Rex, que rola no HQ Atom, Eve e Rex Explode, né? Mas essa história, inclusive, eu trago para vocês aqui depois, no outro vídeo. O importante aqui é que o Cecil não quis assumir o cargo de diretor. Ele ainda tinha mágoa do Red Cliff, né? Por ele ter convocado os 2 vilões do Punho Livre para trabalhar para ele, pô, tipo, meio que uma traição. Foi aí que o Red Cliff disse a frase que basicamente definiu quem é o Cecil hoje. Abre aspas. A verdade é que você pode ser um mocinho ou você pode ser o cara que salvou o mundo. Nem sempre esses 2 são o mesmo cara. Porra, maneiro demais essa frase, né? E é verdade. O Cecil entendeu o que isso significava. Ele entendeu que às vezes, pelo bem maior, você faz coisas erradas do ponto de vista moral. Foi aí que ele assumiu a agência, né? E cerca de 1 ano depois da conversa com o Red Cliff, o Cecil conheceu pela primeira vez o Omni-Man. E galera, foi aqui que o Cecil cometeu o maior erro que ele poderia cometer. Quando ele conheceu o Omni-Man, o Omni-Man pediu ajuda para poder conhecer os costumes e os comportamentos do povo da Terra. Mas, né, como vocês sabem, o plano do Omni-Man era se infiltrar nas defesas da Terra para facilitar a chegada dos Viltrumitas no futuro. E nada melhor do que trabalhar para a Agência de Defesa Global. Tipo, o plano do Omni-Man era perfeito. Então, depois do encontro, o Cecil levou o Omni-Man para a agência para ouvir a história dele lá e os interesses dos Viltrumitas na Terra. E o Omni-Man contou a história padrão de sempre, né? Onde Viltrumitas era uma raça com uma sociedade perfeita, sem problemas, né? E que o objetivo deles era ajudar outras civilizações a alcançar esses mesmos padrões de vida. O Omni-Man se ofereceu para vir para a Terra, mesmo ela sendo tão distante, né? Sem os requisitos básicos para fazer parte do Império Viltrumita. No final das contas, ele ficou preso na Terra e dedicou a vida para ajudar os humanos. Toda essa conversa foi monitorada pela agência e eles falaram pro Cecil que o Omni-Man estava mentindo, que toda aquela história era conversa fiada. Mesmo assim, o Cecil decidiu que não importava se era verdade ou mentira. O importante é que agora o Omni-Man ajudaria a Terra de várias formas. Se você parar pra pensar, né, o Cecil deixa claro que faria um acordo com o próprio diabo se ele pudesse trazer segurança pro planeta Terra e pro povo. Mal sabia o Cecil que teria sido melhor até fazer acordo com o diabo. Mas o que acontece depois desse acordo, vocês já sabem. Essa foi a história de origem do Cecil, um agente que se tornou o maior defensor da Terra e que prometeu fazer de tudo para não deixar ninguém morrer e acabou postando tudo com o Omni-Man. Mas afinal, o Cecil tem culpa nas mortes causadas pelo Omni-Man? O que você acha disso? Ele poderia ter evitado o ataque se tivesse reunido uma força tática para derrotar o Omni-Man? Ou de qualquer forma, não tinha como impedir o que queria acontecer? Quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aqui e vamos discutir sobre isso. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou trazer mais origens de personagens de Invencível e vou ampliar o universo de Invencível aqui dentro do canal para vocês conhecerem tudo, todo esse background, porque é grande, esse universo é muito bacana. Então conto com você inscrito no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!